Boa tarde. Nós vamos aqui então conversar sobre o Van Miró, do João Cabral Melo Neto. Esse livro que até essa edição só tinha sido, editado com essas gravuras do Miró em 1950, no período em que o João Cabral morou na Espanha, de 1947 a 1950, e ele se aproximou muito do Van Miró, se tornaram amigos, e saiu essa obra que para o João Cabral foi muito difícil escrever, ele sofreu muito, inclusive ele achava que nunca mais ia conseguir escrever na vida, dramático ele, como todo poeta, bem dramático, escreveu para Bandeira, falou, isso vai ser difícil, não vou conseguir mais escrever. E no final, o João Cabral, que sempre teve uma relação muito próxima com as artes plásticas, desde Recife, quando ele se aproximou do grupo, vamos lá, os universitários aqui, e do Vicente do Rego Monteiro, Willy Levin, do grupo do Willy Levin, já vinha com esse interesse muito grande, essa proximidade, e lá ele conclui isso, ele junta alguma dessas paixões que ele tinha pelas artes plásticas, escreve esse ensaio, que eu acho que o João Cabral escreveu poucos ensaios, Então eu vou agora abrir, apresentar vocês. Eu sou editora, Valéria Lamedo. Ricardo Souza de Carvalho é professor da USP de Literatura Brasileira, foi quem escreveu o nosso prefácio, pós-fácil. Nós fizemos um livro obedecendo totalmente a ordem do livro original. Por isso, se vocês abrirem o livro agora, quem tem o livro, vocês vão ver que tudo, pós-fácil, índice, sumário, está no final do livro, como são feitos os livros franceses. E Elcanan Ferraz, poeta, também professor da UFRJ e grande admirador e pesquisador da obra do João Cabral. Então, eu vou perguntar assim para o Ricardo, primeiro, que fez esse pós-fácil, quais foram as maiores dificuldades, e como você insere essa obra tão única do João Cabral dentro da trajetória do poeta. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Vou aproveitar em público para reforçar o agradecimento à Valéria por ter a oportunidade de participar dessa publicação tão importante e tão belamente realizada. Só também situando o meu trabalho com o João Cabral, ele vem já de um bom tempo. A minha tese de doutorado foi sobre o João Cabral e o Murilo Mendes, a relação da obra e da trajetória desses dois poetas tão próximos e ao mesmo tempo tão distintos com a Espanha, tanto de poemas, textos em prosa e de relacionamentos com artistas, escritores, muito intenso entre os anos de 1940 e 1950. E nessa pesquisa, nesse trabalho que foi publicado em 2011, com o título A Espanha de João Cabral e Murilo Mendes, no caso do João Cabral, o que se destacou nessa pesquisa foi justamente o primeiro período do João Cabral na Espanha, que foi seu primeiro cargo, seu primeiro posto de diplomata em Barcelona, entre 1947 e 1950, e que de contatos, de experiências, de realizações, efetivamente foi um dos mais ricos, e é justamente nesse período que, como a Valéria já adiantou, ocorreu a sua amizade, sua aproximação com o Miró e a escrita desse ensaio, livro tão importante, que nesse momento já mostrou como um grande desafio e como já se apresentou para outros críticos. Então, tempos depois, agora, por causa desse convite, lá, obviamente, eu não podia esgotar a riqueza e a complexidade desse texto, mas agora eu tive, acho que a oportunidade, realmente, de retomar a leitura e as reflexões, e algo que eu percebo, quer dizer,
esse período é um período de impasse, né, da obra do Cabral, né? Ele estava ainda no início da sua trajetória, tinha escrito poucos livros de poema, e quando ele vai para a Espanha, ele tinha escrito, acabava de escrever os 3 poemas que ele vai reunir com o título de Psicologia da Composição, que além desse poema tem a Fábula de Anfion e o Antíode. E vai passar esse período justamente sem escrever poemas, até retomar no final desse período com um livro que vai ser uma espécie de mudança, de uma inflexão na sua obra, que é o Cão Sem Plumas. E o que nesse momento de volta ao texto do Miró é que ele está inserido, né, numa série de atividades que o Cabral fez fora da própria poesia. Né? Quer dizer, ele teve, nesse momento de crise, dos rumos que ele iria tomar na poesia, ele se dedicou à impressão de livros, né? Com uma prensa manual na sua casa. Ele criou um selo, um livro Inconsútil, publicando livros de poetas brasileiros, dele mesmo, Cabral, e de espanhóis, tradução de poesia catalã, né? E grossa, também né? muita coisa. Grossa, né? Traduziu poetas catalães com quem ele conviveu naquele momento, e ensaísta, quer dizer, justamente o texto do Miró, quer dizer, ele precisava, com atividades que eram próximas à poesia e às artes, pensar, refletir sobre o próprio fazer artístico antes de retomar mesmo a sua própria poesia. Então, esse, digamos, é a primeira reflexão que eu faço. Quer dizer, esse livro ele está muito inserido, né, com os contatos, as relações do Cabral com a Espanha, e foi um meio, né, de reflexão sobre o próprio fazer artístico nesse momento. Eu queria perguntar ao Canaã, porque eu acho que esse livro, ele abre... eu aproximo o texto desse livro a uma prosa poética também. E, para mim, algumas questões ali de psicologia da composição já estão presentes. Estou enganada? Como funciona isso? Bem, obrigado pela presença de vocês e a Valéria pelo convite para conversar sobre esse texto incrível, ao qual eu não voltava há algum tempo, e voltar agora como um livro independente, com as ilustrações originais, é um prazer, é um livro lindíssimo. É muito emocionante ver esse livro. Não deixa de ser uma espécie de prosa poética, mas eu digo isso assim, com uma frase meio assim, espécie, porque não é, porque ele quer ser um ensaio, ele é um ensaio. Sim. Né? O que é muito interessante, uma coisa que ele desenvolve no pós-fácil dele, é exatamente o fato de que o ensaio permite uma aproximação do seu tema ou do seu objeto de maneira muito livre. Então, nesse sentido, é um texto de prosa crítica muito livre, muito solto, com muitos insights. O Cabral não tem absolutamente ali um desejo de uma reflexão científica, alguma coisa do tipo. Ele está, de fato, ensaiando, bem livre disso, uma aproximação de uma obra pictórica, sabendo que é uma aproximação de um poeta que tem interesse por pintura, né? Que tem interesse por aquele autor que lhe pareceu inteiramente novo. Ele viu, de fato, uma novidade ali e se interessou sobretudo por aquela novidade, né? E a novidade que me parece que é central ali é a questão da liberdade, né? O movimento, o fluxo, o ritmo e uma sensação de que o Miró renovava a pintura. Então, para o Cabral, a grande lição ali do Miró talvez seja a de que o esforço da pintura desde o Renascimento de criar uma ilusão de profundidade e de realidade, finalmente tinha chegado a um esgotamento, e o Miró tinha de fato implodido com aquilo. O quadro passava a ser uma superfície, sem nenhum efeito de profundidade ou de perspectiva,
ou de representação de seja lá o que for, e aquilo passava a ser de fato uma matéria sobre a qual se desenhava, se escrevia, né? Sobre o qual se escrevia, ou se inscrevia uma matéria. E a ideia de liberdade tinha muito a ver com a liberdade da linha, a liberdade da, como ele estuda muito bem, e os saques são muito interessantes, a ideia de que, por exemplo, o quadro perdia o seu centro, né? e o Miró deslocava tudo para cantos, para a esquerda ou para a direita. Então, o nosso olho, né, que está sempre, quando vê o quadro, quase que automaticamente procura o centro, e quando você vai procurar o centro na pintura do Miró, você simplesmente não encontra, porque ele deslocou aquilo para algum outro lugar, e quando você vai procurar, tem alguma linha que te joga para um outro ponto, então você tem ali uma dinâmica, um movimento que interessou muito o João Cabral. Então, acho que ele se deparou, de fato, com alguma coisa que para ele era uma novidade, e era não só uma novidade para ele, como espectador daquela obra, mas para ele parecia muito mais do que isso, uma novidade em termos de uma história da pintura ocidental. Então, de fato, aquilo era uma experiência de escrita que o ensaio possibilita, exatamente porque o ensaio é um gênero que dá toda a liberdade ao seu autor para correr riscos, que uma escrita mais tendendo a uma necessidade de fechamento de conceitos ou de ideias, não permite. Então o ensaio te deixa livre. Então você vê ali o Cabral quase que, de fato, se aproximando passo a passo de uma obra, né? Nesse sentido, ela tem assim, a liberdade da poesia, muito embora ali o esforço seja um esforço crítico. E isso tudo é importante a gente também lembrar que o João Cabral tinha 28 anos. Né? Só. Ele era um jovem, né? E quando ele encontra o Miró, e aí eu queria que vocês falassem um pouco desse período, né, da poesia do João Cabral, mais da poesia, porque quando ele encontra o Miró que já era uma geração, né? O Miró também vinha saindo praticamente de um exílio dentro da Espanha, né? Porque o Miró, em 1937, ele leva para a Exposição Internacional de Paris o quadro El Segador, no mesmo período em que Picasso fez Guernica. Com isso, o Miró se colocou como inimigo de Franco. Mas ao contrário, Miró resolve com isso ficar na França, né? Ele ficou na França. Acontece que em 1940 a guerra começa, né? E Picasso fica e Miró volta para Palma de Maiorca, que era a terra da família da mulher dele, onde ele praticamente vive recluso dentro na ilha, né? Ele fica insulado mesmo, né? Com isso, aos poucos, Miró pode voltar, porque ele ficou um período sem poder frequentar Barcelona, e esse momento em que ele encontra o João Cabral, eu queria um pouco que o Ricardo falasse sobre esse momento, era um momento que ele também tinha a sua liberdade de ir e vir bastante danificada, né? Sim, sim. As exposições, né, na Espanha franquista, as exposições do Miró não eram aceitas, bem recebidas, né? Ele vivia uma espécie de exílio no próprio país, na própria cidade natal. Isso vai acontecer mesmo, a primeira exposição do Miró vai acontecer ali em 1949, em Barcelona, e o Cabral, né, como diplomata estrangeiro, não era alvo mesmo das forças repressivas, de censura do governo franquista, teve liberdade de circular. Quer dizer, tanto conviver com o Miró, e realmente passou semanalmente no seu ateliê, né, na casa onde ele nasceu, o Miró, e seus pais viviam ainda, e tinha conversas, via que realmente o processo de criação, quadros realmente que ainda não tinham acesso ao público, então a gente pode imaginar que essas conversas, esses contatos foram fundamentais realmente para a leitura muito sensível, atenta, mesmo não sendo
de um especialista, né, de um crítico de arte, que o Cabral, por mais que se interessasse por artes plásticas, nunca pretendeu ser. Quer dizer, permitiu mesmo esse olhar muito sensível, atento, né, e que a forma do ensaio, realmente, como eu estava recuperando, essa ideia me surgiu mais nessa nova leitura. Quer dizer, acho que há uma analogia que é, de alguma forma, estabelecida entre essa liberdade, sobretudo a liberdade da linha da pintura do Cabral, é a liberdade da escrita e da busca dos conceitos, das caracterizações e do percurso da pintura do Miró. Quer dizer, é uma analogia de que a escrita do ensaio, de alguma forma, encontra um correspondente na forma como ele lê essa liberdade que o espectador tem diante do quadro, e também a liberdade que ele conduz o seu leitor. E o Cabral, ele dedicou, porque na feitura do livro original, o livro original teve 125 exemplares, né, dos quais no Brasil eu só conheço 4. Talvez tenha mais, mas eu só conheço 4. Já é um bocado. Oi? Já é um bocado. Já é um bocado, é verdade, já é um bocado. E desses 125, 5 saíram fora do mercado, né? Não foram contados. Então, no final, no processo porque esse é um livro, se você perceber, ele na verdade existem 3 processos na edição desse livro. Estou falando do livro original de 1950, que foi impresso em Barcelona. Algumas características foram muito curiosas. Primeiro, esse livro não foi publicado nem em espanhol, nem em catalão. Nós estamos falando de Barcelona. Barcelona é Catalunha. Ele não foi publicado nem em espanhol e nem em catalão. Ele foi publicado em português. Então, o livro original saiu em português, na Catalunha. A única coisa que tem, a gente até publicou aqui na orelha, o colofão em catalão. E saíram 125 exemplares, né? Então, esse é um livro. Depois, né? Antes disso eu queria falar desse processo do livro, né? Esse processo. Pois bem, para fazer esse livro, havia o texto, né? Havia as gravuras do Miró, porque o Miró fez as gravuras exclusivamente para o livro. O Miró colaborou com vários poetas, ele era amigo de vários poetas, do Paul Éluard e de outros poetas. Ele fez uns 15 livros com poetas, sendo que o livro com João Cabral é o único livro que é um ensaio, então já é uma particularidade. A feitura desse livro é curiosa porque você percebe que ele realmente foi feito a 6 mãos na edição do livro. Porque, além de tudo, tinha um grande personagem chamado Tormo. O Tormo era o impressor do Miró. E o Tormo e o João Cabral, isso a gente pressupõe, colaboraram, né, na diagramação desse livro. Né? Por quê? Esse livro tem anotações laterais, que se chama marginalia, que me deu muita dor de cabeça. Esse livro tem essas anotações. E a gente percebe que as anotações, na obra original, elas não estão exatamente no lugar que talvez o João Cabral colocasse, sendo ele tão rigoroso com a forma sobretudo. Mas talvez na caixa tipográfica não tivesse outro lugar. Então isso a gente percebe, eu percebo que essa feitura desse livro foi uma colaboração de vários, né? Além do texto, teve essas gravuras. As gravuras são interessantes porque elas são retiradas de elementos do cotidiano. O Miró tinha uma coleção de objetos estranhos, né? Ele tinha coleção de casca de árvore, lata de sardinha, que ele usou. Se vocês perceberem no livro, ele tem a gente tem as imagens, o Tormo fotografou, ainda tem isso, o Tormo ainda fotografou. Então é uma obra muito completa, né? E o que eu queria também aí perguntar para o Canaã é que o João Cabral sempre se relacionou com artistas, né?
você escreveu um belo ensaio sobre João Cabral e arquitetura. Né? Mas como que essas obras entraram na poesia dele? O preto no branco? Como que é isso? Essa é um tema assim, longo, mas muito interessante. Talvez valesse a pena, em vez de fazer uma longa explanação sobre isso, só pensar que o Cabral começa como um poeta não exatamente um surrealista típico, mas um poeta surrealista. Eu digo não típico porque ele era um surrealista tendendo ao construtivismo e a uma articulação sempre de objetos, de um mundo concreto, palpável, sólido. Então, digamos, ele seria, se fosse, eu gosto de compará-lo, se ele fosse um pintor surrealista, ele seria o Magritte, porque na medida que o Magritte exatamente nunca foge daquele mundo visível, né, dos objetos, onde ele só recompõe, né, as coisas, mudando as escalas e fazendo composições novas. Ele jamais seria um Salvador Dalí, verborrágico, literário, e delirante e paranoico. Não é absolutamente a tendência surrealista do João Cabral. E, sobretudo, João Cabral nunca teve nenhum apreço por nada que parecesse escrita automática. Ou seja, a ideia de uma escrita do inconsciente, uma escrita do descontrole, né, onde o filtro da razão desaparece para que entrasse em ação uma espécie de escrita do inconsciente, por isso automática, né? Automática à medida que não sofre nenhum tipo de freio. Isso absolutamente nunca interessou ao João Cabral, nem quando ele era, digamos, surrealista. Bem, isso o salvou, de certo modo, porque o Antônio Cândido, quando ele publica o seu primeiro livro, né, ele, João Cabral, O Pedra do Sono, o Antônio Cândido escreve e observa essa inclinação já construtiva, atendendo à composição e ao mundo material. E por isso o João Cabral depois disse que ele não renegou esse livro, por causa da resenha do Antônio Cândido. Sério, eu não sabia disso não. Ele disse, eu só não reneguei porque o Antônio Cândido disse isso e eu depois fui ver e tinha isso lá. Então, ele tirou vários poemas, mas deixou aquilo que o João Cabral, aquilo que o Cândido tinha visto como uma poesia já ainda surrealista, mas tendendo ao mundo material e a uma poesia mais da construção, tendendo à composição e tal. Mas nesse período ali, ele frequenta no Recife a casa do Willy Levin, que era um ensaísta e também poeta surrealista, e uma turma de surrealistas ali. Mas, na verdade, todos eles se interessavam por arquitetura moderna. E ali é o momento que no Recife está se fazendo a arquitetura moderna. E esse passa a ser talvez o grande momento da formação do João Cabral, porque logo depois ele diz que um livro do Le Corbusier, onde o Le Corbusier reuniu os seus ensaios que ele publicava na L'Esprit Nouveau, mas aí ele juntou só os ensaios dele, Le Corbusier, sobre arquitetura, chamado Por uma Arquitetura, Vers une Architecture, e ele reúne aquilo e aquilo passa a ser uma espécie de bíblia para o João Cabral. E logo depois ele lê um outro livro do Corbusier, chamado Quando as Catedrais Eram Brancas. Eu não sei se já tem, não lembro mais, enfim, não sei se tem uma tradução publicada no Brasil, tem tempo atrás não tinha, até onde eu sabia. Mas esse livro do Le Corbusier, o João Cabral disse explicitamente: este livro me curou do surrealismo. E já ali você tinha uma atenção do João Cabral para a arquitetura, para a pintura, para essa roda de amigos que formava essa inteligência muito moderna, muito arrojada ali no Recife, como eles gostam de dizer, no Recife, não em. E lá no Recife tinha essa turma, que tinha Vicente Rego Monteiro, e uma gente muito interessante que fazia arte, que fazia arquitetura moderna. Todos no Cobogó.
todos fazendo muito cobogó, ali surge o cobogó, então está todo mundo fazendo cobogó, uma arquitetura muito influenciada pelo Le Corbusier. Então é uma coisa de vanguarda que ele está vivendo ali. E essa formação é muito importante para ele porque, na verdade, encontra alguma coisa que não era um plano, entendeu? Aquilo era a sua sensibilidade. Tanto que, quando surrealista, ele já era um surrealista tendendo ao mundo material. Então, aquilo se juntou de fato, a uma sensibilidade muito profunda, que sempre foi esse poeta que tendeu sempre a uma poesia, uma observação do mundo, das coisas materiais, as texturas, as formas, os volumes, a densidade, a espessura. Não é? Um poeta que sempre fala do mundo das coisas a partir da sua espessura, né? Do seu desenho, da sua instalação física no mundo. E a partir daí, enfim, ele fez uma série de poemas, acho que era que você queria chegar, onde ele tematiza pinturas, arquitetura. Le Corbusier, ele tem 2 poemas incríveis. O livro O Engenheiro, de 45, onde ele abandona o surrealismo, é um livro muito curioso, porque é quase como se fossem 2 livros, né, cara? Assim, os primeiros poemas são mais tendendo a esse primeiro surrealismo, e a partir de um certo momento o livro se torna mais enxuto e tendendo ao mundo material, e as imagens mais oníricas desaparecem em favor de imagens mais descritivas da realidade, de composições mais enxutas, mais sólidas. E ali a epígrafe do livro é do Le Corbusier, que é Machine à émouvoir, máquina de comover. Então essa ideia da máquina de comover está desde então no centro da escrita e do pensamento do João Cabral. E eu acho que, na verdade, o que ele viu no Miró foi uma espécie de máquina de comover. Por mais que a gente pense no Miró como um artista que lida com a intuição, o que o Cabral viu, que é normal, porque cada um vê aquilo que vê. Né? Você vê aquilo que você procura. O que ele encontrou no Miró não foi um artista intuitivo, ele encontrou um artista intelectual. Ele encontrou um intelectual. Né? Ele encontrou alguém que está refazendo a linguagem da arte, que está reconstituindo a pintura quase num estágio inaugural, que em vez de estar pintando a partir de uma repetição, ele fala muito disso, né? Uma coisa automática, no pior sentido, repetindo, ele está reinventando. Então, na verdade, é como se ele estivesse se debruçando, Miró, criticamente sobre a história da pintura ocidental para refazer essa história. E isso era um lado máquina, não é, do Miró. Mas é claro, o efeito que nós temos quando a gente tem o quadro do Miró é pura emoção, né? Alegria, cor, instabilidade, movimento, leveza, uma espécie de viagem espacial, lisérgica, infantil, amorosa, lúdica. É uma emoção, mas que nasce de uma máquina, né? Os títulos das obras que o Miró dá também são maravilhosos. Os títulos são poemas. Os títulos são quase poemas, exatamente. Que não são descritivos, né? Que aquilo, quando junta com o quadro, passa uma emoção de uma linha, né? Exatamente. Mas o Miró chegou no momento que ele passa a escrever nas próprias telas, né? Sim. É aquele momento que ele... Não, só fazer as imagens, as figuras não me satisfaz mais, tenho que escrever. Mas, voltando ao nosso Miró de João Cabral, ele separou esse livro em vários pequenos... Como é que você chama isso? Esses pequenos... Essa marginalia que tem esses pequenos tópicos, né? Para as pessoas poderem entender um pouco essa obra. Sim, são anotações, mas elas têm uma sequência, mas é uma sequência também que é como a obra do Miró, né? Que ela não é necessariamente uma sequência sequencial, digamos assim. Há um princípio
descontinuidade, de fragmentação desse texto, que seria próprio do gênero ensaio, na sua forma moderna, né, e que justamente essa marginária, né, esses tópicos, né, sinalizam para esses momentos fortes do texto, né, e muitas vezes ele trabalha, o Cabral, com oposições, né, ele joga o estatismo versus dinamismo, equilíbrio versus movimento, ou seja, de toda uma tradição, ele contrapõe, né, toda uma tradição da arte constituída desde o Renascimento e que acabou virando rotina, normatização, frente a uma grande renovação que a pintura, o trabalho de renovação que a pintura do Miró representou, uma espécie de marco zero, né, de um novo trabalho com a pintura, contra essa rotina que acho que equivale, agora pensando um pouco na trajetória do contexto poético que o Cabral vivia nos anos de 1940, né, de alguma forma, talvez indiretamente, ele estava mencionando sobre as rotinas e normas, né, que uma série de poetas que depois foram rotulados, incluíram até mesmo Cabral, mas ele sempre se mostrou como uma figura muito forte, muito singular, a geração de 45, né, muitas vezes que retomou as formas tradicionais de verso, como os sonetos, as formas fixas. Acho que o Cabral, de alguma forma, buscou esse exemplo do Miró, né, contra a rotina, contra a normatização da arte, né, mas também mantendo um rigor, né, um olhar crítico permanente. Acho que eu queria pegar, posso pegar esse gancho da rotina e da normatização com o poema. Ótimo. Em 59 ele começa, acho que é 61 o serial? Acho que é 61. Mas acho que os poemas de serial ele reúne ali poemas que ele começa a escrever em 59. Então acho que em 59, 61 ele reúne desse período os poemas e publica nesse livro chamado Serial. E lá há uma série de poemas, que é uma série incrível, chamada O Sim contra o Sim, onde um dos objetos desses poemas é exatamente o Miró. Bem, só para comentar rapidamente esse título, assim, o sim contra o sim, é que a gente imagina que é sempre um sim contra um não, né? Positivo, negativo, enfim. Mas ele faz o sim contra o sim, como se ele afirmasse duas coisas, fossem duas obras afirmativas, que, embora afirmativas, são diferentes entre si. Então, uma seria o não da outra, né? Mas, de algum modo, elas se encontram e tem o sim dele, João Cabral. Porque isso é uma outra coisa formidável no João Cabral, que é nenhum tema do João Cabral é um simples tema. Mas isso para qualquer poeta, mais ou menos. No Cabral tem alguma coisa muito específica que o Cabral só se debruça sobre temas que de algum modo repercutem a sua própria poética, a sua própria ideia, como se ele estivesse sempre construindo a sua própria obra, a sua própria ideia de criação quando fala de um outro criador. Como se a obra do outro fosse sempre uma obra dele. Enfim, e nessa sequência de poemas, o sim contra o sim, nesse caso, um sim é o Miró e o outro sim é o Mondrian. E eu vou ler a sequência, só a parte do poema que é sobre o Miró, que é a seguinte: Miró sentia a mão direita demasiado sábia, e que de saber tanto já não podia inventar nada. Quis então que desaprendesse o muito que aprendera, a fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda. Pois que ela não pôde, ele pôs-se a desenhar com esta, até que, se operando, no braço direito ele a enxerta. A esquerda, se não se é canhoto, é mão sem habilidade,
reaprende a cada linha, a cada instante, a recomeçar-se. Esse é o sim ao Miró. É porque o Ricardo falou dessa coisa disso da rotina, né? E que parece que o centro desse poema, se a gente olhar os verbos mais centrais aqui são desaprender, reencontrar, enxertar e recomeçar-se. Então, o que interessa para ele aqui é exatamente essa ideia de que, como a mão direita ficou sábia demais, ela não tem mais o que inventar. Ou seja, aprenda a não saber, né? Porque ficando sábia demais, só resta repetir, só resta fazer de novo, fazer igual, cair na rotina. E o que ele vê no Miró, e o que me encanta tanto, é exatamente uma espécie de recomeço de toda a pintura desde o Renascimento. E ele se encanta com esse negócio, e desde então o Miró passa a ser para ele essa lição de recomeço, de reinvenção. Então, é por isso quando ele traz o Miró, veja, esse poema provavelmente é dessa fase, 59 e 61. Então, portanto, já quase 10 anos do livro, né, João Miró. Mas ele permanece como essa lição, que é a lição que a gente aprende quando lê João Cabral, né? Porque o Cabral está sempre se reinventando também. Isso é uma coisa formidável, porque cada livro do Cabral, né, sobretudo ali no meio, ali, aquela série ali, o serial dos parlamentos, Educação pela Pedra, o que o Cabral faz é inventar uma maneira de compor o livro. Um livro para João Cabral nunca é uma sequência de poemas que ele foi escrevendo ao longo do tempo. É assim que os poetas fazem de maneira geral. É assim, nenhum problema, é assim que o Drummond fazia. Né? O Drummond já disse isso uma vez numa entrevista para a filha dele, uma entrevista que está gravada em áudio. Ele disse, não, nunca escrevi livro nenhum. Nunca escrevi livro. E aí a Maria Julieta perguntou, como isso, papai? Como você nunca escreveu? Não, eu escrevo poemas. Aí chega a certa altura, eu tenho uma certa quantidade de poemas, vou lá e reúno. Junto os quais que ficam bem no começo, depois tem uma coisa no meio ali, depois põe uns quais que são legais para terminar. De maneira geral, isso não é a elaboração de um livro. Isso, assim, um livro é um pouco o resultado de uma escrita que se desenvolve no tempo. Ora, isso para o João Cabral é uma espécie de antilivro, né? O que encanta o Cabral é exatamente elaborar um livro como uma obra, né? E ele chegou a esse, talvez o ponto máximo disso aí sejam esses três livros. Se o Ricardo concordar comigo, senão você me corrija ou acrescente. Eu acho que são Dois Parlamentos, o serial e Educação pela Pedra, porque você tem de fato ali uma arquitetura impressionante, né? Ele chega a dizer em relação à Educação pela Pedra que ele fez a planta do livro e depois preencheu com os poemas. Então você tem ali de fato uma arquitetura e esse só que o que ele faz, era que eu queria chegar, o que ele fazia em um livro, ele não reaproveitava para o próximo livro. Assim, toda a arquitetura, todo o plano de um livro não servia para o próximo, jogava fora. Aí fazia um plano novo para o próximo livro. Terminado aquele livro, jogava fora e começava um outro plano, uma outra construção. Não havia a hipótese da repetição, né? Ou seja, ele estava sempre procurando essa mão esquerda do Miró. Ou seja, ele era um poeta editor, né? Um poeta editor, nesse E ele sempre viveu em torno do livro. Né? Ele fazia livro. Isso é fantástico. Como estamos no nosso tempo? Não sei, não tenho ideia. Eu acho que a gente tem que acabar daqui a 10. Alguma questão assim para perguntar? Ainda tem um tempinho, se alguém tiver, que agora está na hora do bate-papo. Eu queria fazer uma pergunta para o Canaã, ele fez essa citação agora com o Drummond. Eu sou mineiro, sempre muito familiarizado com a obra do Drummond, de alguns poetas mineiros, como Adélia Prado, o próprio Júlio Mendes. Mas eu sempre tive muita dificuldade
de penetrar na obra do João Cabral de Melo Neto. Foi muito pouco, tudo foi muito difícil para mim. Você acha que é uma obra mais complexa, mais difícil? Você falou da elaboração do livro e tal. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu não quero comparar complexidades nem nada disso, mas para mim sempre foi um poeta difícil, o João Cabral. Talvez eu tenha começado pelo livro errado, não sei. A questão é que talvez o Cabral tenha jogado por terra certas ideias que a gente tem de poeta e de poesia. Né? De certo modo, nós, leitores brasileiros, nos formamos um pouco numa tradição, embora moderna, ainda muito romântica. Né? Uma poesia musical, digamos, uma poesia que foi dar num outro excelente poeta, incrível poeta, que é Vinícius de Moraes. Né? Assim, o Vinícius atende a todas as nossas expectativas de leitor da poesia romântica. Né? Ali você tem o amor, a saudade, o ciúme, a natureza, o sonho, a tristeza, sentimentos, a canção é melódica, musical. Eu colocaria a Cecília também nesse rol. Cecília Meirelles, né? Quase que a maioria. Né? Porque o Drummond é muito difícil de situar. O Drummond é muito complicado, porque o Drummond não pode ser qualquer coisa. O Drummond é um universo sem fim. E o João Cabral, ele acabou querendo exatamente inventar uma escrita um pouco, curiosamente, um pouco como o Miró, né, que de certo modo reinventou a pintura. Ele foi o primeiro, mas enfim, que reinventou toda uma pintura, abandonando a ideia de profundidade, perspectiva, centralidade, equilíbrio. De certo modo, eu acho que o Cabral reinventou um pouco a poesia no Brasil, a poesia em língua portuguesa, tendendo a uma poesia menos melódica, não musical, mais baseada no ritmo e não na melodia, usando mais rimas toantes que rimas consoantes, que é aquela rima que o falante de língua portuguesa quase não percebe como rima, tendendo a uma espécie de despoetização. As imagens dele nunca são lunares, são sempre solares, tem uma certa violência. Enfim, tem uma série de poderia listar aqui, não é, Ricardo? Uma série de traços que vão, de certo modo, contra uma tradição. E aí isso, de algum modo, criou uma espécie de resistência a João Cabral, mas que eu acho que quando você se depara com os poemas, isso vem por terra, porque aquilo é emocionante. Mas ainda assim, eu sugeriria um livro para você, ok? Eu, se fosse você, leria com atenção e em profunda concentração O Cão Sem Plumas, que eu acho um livro absurdamente lindo e emocionante, e eu acho impossível uma pessoa não se encantar. Não, porque aquilo eu acho uma entrada para a obra, entendeu? Talvez se você começar por Perlocução pela Pedra, é um livro muito difícil, não é? Eu acho dificílimo. A sintaxe é muito maluca. Eu começaria pela Perlocução pela Pedra. Tem alguma similitude da obra da Clarice Lispector com o Pergunta? Alguma similitude entre João Cabral e Clarice Lispector, é porque não vale não responder. Me ajuda nessa, Ricardo. Depois O que eu lembro, Cabral e Clarice mantiveram correspondência justamente nesse período. Inclusive, o Cabral compartilhou com a Clarice o desespero que foi escrever o Samba do Miró, assim com Drummond, com Bandeira, com Bandeira, que ele levou por volta ali de 9 a 10 meses, e realmente aquilo custou muito. Quer dizer, ele fala mesmo que ele teria ódio da técnica da prosa, da crítica, né? E são poucas cartas, né, que pelo menos foram divulgadas, né, não tem uma sequência, né, mas tinha um diálogo muito entre os dois, né, de parceria, né, sobretudo nessa ideia do processo de criação. Por exemplo, o Cabral explica para Clarice, em uma das cartas, dos trechos, né, como ele está construindo Psicologia da Composição, que é justamente esse livro
que ele encerra, esse poema, livro, que ele encerra ali em 1947. E ele usa mesmo a ideia de uma máquina de fazer algodão doce, que ela já está feita, e aí o poema depois surge, mas a estrutura, um pouco isso do que o Canal estava falando, né? A estrutura, o construtivismo vem primeiro do que propriamente o que poderia ser emoção ou qualquer outra ideia sobre poema, né? Mas só também estou pensando também ainda nesse, não sei se eu estou desviando, mas esse intelectualismo que vem muito forte desde o início da obra do Cabral, justamente nesse momento da Espanha, entra em crise também. Ele pensa, bom, eu posso estar chegando num limite da poesia, uma poesia que só está preocupada com a sua construção, que ela não vai ter um alcance maior, um alcance, por exemplo, social. E aí acho que entra mesmo, por exemplo, Cão Sem Plumas, né? Justamente é o primeiro livro sem apelar para qualquer tipo de poesia panfletária, social, no mau sentido, que o Cabral nunca fez, mas é a primeira poesia que ele efetivamente traça uma preocupação com um espaço geográfico, histórico, né, e os seus dilemas econômicos, mas eu acho que havia, de alguma forma, dessas poucas correspondências entre o Cabral e a Clarice, uma sintonia de que eles estavam também renovando de alguma forma, né? Eram jovens autores ali que estreiam ali no final dos anos 40, né? O Cândido observa muito isso, né? Quando ele critica, faz as resenhas do Pedra do Sono e De Perto do Coração Selvagem, né? Que são autores realmente promissores, né? De uma renovação naquele momento em que o modernismo, de alguma forma, né? Já tinha perdido um pouco o seu apelo revolucionário, né? Eram autores de alto nível, muito jovens, e que estavam propondo diferentes caminhos na poesia e no romance. E onde é que entra o Morte e Vida Severina nessa sequência que você falou? Ele é, digamos, ele é posterior, né? Mas eu acho que, tanto que críticos espanhóis que conheceram o Cabral nesses períodos dos anos 50 e 60, o Ángel Crespo e a Pilar Gomes Bedarte, criaram uma classificação que um pouco as críticas posteriores seguiu, o Tripítico do Rio, né? São 3 poemas que mais ou menos na sequência, que é o Cão Sem Plumas, o Rio e Morte e Vida Severina, que formariam um trio de obras ali em torno, né, do Rio Capibaribe e da situação social e econômica e do estado natal, de Cabral, Pernambuco, que teriam a faceta social, que poderia ter representado uma inflexão. Foi uma passagem. Isso não necessariamente é uma passagem, embora Morte e Vida Severina seja a obra mais pública e efetivamente mais popular que o Cabral tenha feito, mas o rigor, né, e a consciência crítica do Cabral, mesmo nessas obras que têm essa abertura, vamos dizer, social maior, ele é constante, né? Não há um desvio, né, acho que dessa trajetória que ele se coloca, né, muito bem desde o início dessa carreira. O João Cabral, ele abandona o Itamaraty para seguir uma carreira de poeta, escritor, e continua como diplomata? Não, ele só tem um momento ali em 1952, né, que ele é afastado, mas ele retorna à carreira de diplomata até o final, até se aposentar. Quanto à sua pergunta da Clarice, eu não vou responder, você não vale não responder, mas talvez valha a pena pensar, na sua pergunta, usando a imagem do Cabral para o Miró e o Mondrian, né? O sim contra o sim. Então a Clarice é um sim e o João Cabral é um sim, mas são sims que de certo modo se negam. Digamos, vamos pensar que o Mondrian é o pintor do ângulo reto, né? E estritamente do ângulo reto, e que o Miró é o pintor das curvas, das linhas em movimento, né? Então, mas são sims, né? São obras, né, que o Cabral vê ali, ele afirma essas duas, o poder, a potência, o valor e a admiração por essas duas obras, por esses dois artistas, por esses dois modos de fazer arte, de criar, de pintar.
de certo modo, a Clarice e o João Cabral são sims que são muito opostos, né? Mas talvez a Clarice seja menos... talvez haja mais pontos de contato do que pode parecer na primeira mirada, né? Mas se fosse partir logo para a diferença, a gente pensaria que um é um poeta, a outra é uma prosadora, né? Que estão lidando com a linguagem, com a escrita de maneiras muito diferentes. Portanto, vão ser diferenças que participam não só dessa dupla, Clarice e João Cabral, mas sei lá, que seria a diferença do Drummond e, sei lá, Graciliano Ramos, enfim, você está lidando com o prosador e com o poeta. Essa seria de imediato a primeira diferença. E todas as outras são de como você se aproxima, né, da sua matéria. Acho que a Clarice tem sobretudo, busca uma resposta imediata à coisa, né? E aí coisa, vou chamar a coisa de coisa, porque muitas vezes a Clarice está se deparando e quer falar da coisa, no sentido de que não tem nome, né? É tão vivo e é tão imediato que ela nem sabe que coisa é, né? Há um conto qual o nome da menina do professor? Qual o nome daquele conto? Que ela é uma garota, ela meio que seduz o professor, fica encantada com ele. Que nome tem isso? Ninguém lembra, não? Enfim, e a menina olha para o professor pela primeira vez, eles se deparam, um olha para o outro e ela diz assim, e eu vi. Eu não sei o que eu vi, mas eu vi. E eu não sei o que eu vi, mas eu vi. Então, essa coisa que ela nem sabe o que é isso que interessa, de certo modo, talvez em primeiro momento para Clarice. Para o João Cabral, absolutamente. Isso eu sei que eu vi, eu não sei o que eu vi, mas eu vi. E isso para o Cabral é uma coisa sem pé nem cabeça, completamente. Ao contrário. Ali primeiro precisa... Ele sabe o que viu, né? Esse susto precisa passar primeiro por essa máquina, né, de comover para que possa chegar depois a criação. Ainda mais pensando no termos do ver, o ver para o João Cabral é um ver total, não é só o olho, né? É uma espécie de compreensão, né? Ele precisa compreender aquilo, né? Enquanto a Clarice lida com uma espécie de ignorância profunda, e quanto mais profundamente ignorante, mais aquilo se torna a sua sabedoria, que é eu não sei, né? E essa coisa também não sabe de mim. Estamos nesse mundo. Os desastres de Sofia. Exatamente. Google. Os desastres de Sofia. É porque eu sempre confundo a Sofia com o professor de matemática. Os desastres de Sofia. Então, acho que são bem diferentes. Mas eu poderia, mais lentamente, pensar em fios onde eles se encontram, né? Nesses 5 contra 5. Bom, é isso. Queria agradecer muitíssimo essa plateia magnífica. Nós temos uma feira de livros acontecendo no Cobogó, fantástica, são 15 livrarias. Tem livro Tem, nós temos esse livro incrível, e outras editoras. Queria agradecer muito a vocês. Obrigada. Obrigado.